Olá! Estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial, sempre na parceria com ela, Ana Paula Rodrigues Boa. Tudo bem, Ana Paula? Olá, Rogério. Olá a todos. Tudo bem, sim? No programa de hoje, nós vamos ter a entrevista da Graziela Duarte. Ela vai falar para nós sobre um projeto muito legal que ela desenvolve referente à Zona Sul de Porto Alegre. Também, direto da Expo Bento, em Bento Gonçalves, nós entrevistamos o Vinícius Piva, que é o diretor de inovação da Expo Bento. Você sabe, as dicas de gestão empresarial são com a Vera Brock. As dicas jurídicas com o advogado Felipe Cunha de Almeida. E as dicas de saúde bucal são com a cirurgiã dentista Aline Martins. Os nossos programas são gravados na Macro Office, o seu local para eventos. O programa Movimento Empresarial tem o apoio da Sistec, Contabilidade Digital. Todos os contatos do nosso programa são realizados pela Virtual Fly. E as imagens das entrevistas são feitas pela Priscila Oliveira, fotógrafa para eventos. Tudo isso e muito mais no programa Movimento Empresarial, que está começando a partir de agora. O programa Movimento Empresarial está fazendo uma visita aqui na Expo Bento, na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves. Uma enorme feira que tem uma história muito grande e que o nosso convidado, Vinícius Piva, diretor de inovação da Expo Bento, vai contar para nós um pouco sobre a Expo Bento e também sobre esse espaço magnífico que nós estamos visitando. Vinícius, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade, Rogério, e vamos falar um pouquinho do que está acontecendo aqui. Eu acho que vai estar muito legal mesmo. Para quem ainda não conhece, o Vinícius Piva é um homem de inovação. Ele é responsável por várias iniciativas de inovação na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul e vários eventos de pequeno, de médio, de grande porte, onde sempre tem essa característica da inovação acontecendo. Mas Vinícius, primeiro, antes da gente falar sobre esse espaço aqui, conta para nós um pouquinho, para quem ainda não conhece, o que é a Expo Bento, qual é a história da Expo Bento, como é que está sendo essa edição, primeira efetivamente depois do período da pandemia. Então, a Expo Bento é uma feira que acontece já há mais de 30 anos, estamos na 31ª edição. Junto com a Expo Bento acontece a Fenavinho, nós estamos na 18ª edição da Fenavinho. E é uma feira que ela trabalha... Não tem começado de novo, fugiu. Só sério. A Expo Bento ela é a feira multissetorial, então é uma das maiores feiras multissetoriais do Brasil, onde o visitante vem, ele pode encontrar de tudo um pouco. Ele encontra moda, ele encontra imóveis, móveis para casa, tem a parte de aquecedores, tem a parte de carros também, e pode ter também um pouco de contato com a gastronomia da cidade, shows. Existem mais de 120 shows que acontecem simultaneamente dentro da Expo Bento, e a parte da Fenavinho, onde a gente faz a festa do vinho, onde o visitante ele pode aproveitar e tomar um belo no bom vinho, comer um pouquinho da comida típica italiana e aproveitar um pouco desse clima da tradição também da cultura italiana. A gente está gravando esse programa num domingo e a gente está vendo um movimento enorme aqui dentro da Expo Bento. E como é que está sendo essa edição nesse momento pós-pandemia? Ela está tendo um público, está respondendo às expectativas? Sim, essa aqui já é a segunda edição após pandemia. A primeira edição teve mais de 270 mil pessoas e essa aqui a gente está esperando 300 mil pessoas. Ela é uma feira, ela é uma festa
destinada à família, à comunidade da cidade de Bento Gonçalves, mas também da região. A gente consegue trazer pessoas de fora do estado, pessoas de outras regiões do estado, e é bem esse clima familiar mesmo. Vinícius, agora a gente está num espaço que é novidade, né? Isso aqui é uma das grandes novidades dessa edição da Expo Bento Fenavinho, é justamente esse pavilhão. Conta para nós um pouco o que é esse pavilhão, qual é a proposta desse pavilhão. Dentro do que a gente vem sonhando, dentro do que a gente vê o crescimento da Expo Bento, da Fenavinho, a gente trouxe essa ideia do espaço Inova Bento, do pavilhão Inova Bento, com dois objetivos. O primeiro é para divulgar um pouco mais o que é esse assunto de inovação. Tentar diminuir um pouco a distância, o medo, a questão das pessoas terem uma aversão quando se fala em inovação. Trazer mais conteúdo, mais informação sobre isso também. E aqui dentro do pavilhão a gente trouxe várias experiências, várias ativações para trabalhar a diversidade. E dentro da diversidade também a gente acaba criando alguns gatilhos muito interessantes que a gente vem entendendo durante o evento, que é a questão do comportamento das pessoas, a empatia, estimular a criatividade. Então são várias pequenas dinâmicas que a gente vem percebendo que com o rolar das atividades, com a frequência das pessoas aqui, isso vai gerando. Vinícius, a gente estava conversando antes da gravação e tu falaste que tem um monte de coisas diferentes acontecendo aqui, que está sendo um espaço democrático. Porque muitas vezes as pessoas pensam em inovação e acham que inovação é aplicativo, é tecnologia. Claro que é isso, mas é muito além disso, né? E tem outras atividades que estão acontecendo aqui também. Isso, a gente consegue cobrir vários pontos, né? Várias dinâmicas da inovação. A gente tem aqui atrás um espaço que é o Espaço Monte, que é um espaço de colaboração, então são várias empresas conectadas, trabalhando para que esse espaço aconteça, então é um trabalho colaborativo. Nós temos a parte do conhecimento, do conteúdo, nós temos experiências digitais, nós temos experiências presenciais, a gente tem um campeonato de skate, a gente tem um campeonato de capoeira, então são várias pequenas ações de inovação que se conectam e geram um ambiente criativo, um ambiente de inovação para a gente trabalhar a inovação contínua, trabalhar cultura, trabalhar a mudança do modelo mental. A gente pode pensar, que nem tu falou, Rogério, a parte de um aplicativo, a parte de uma tecnologia, mas que vai gerar muitas vezes aquela inovação pontual. E aqui a gente está querendo trabalhar então a cultura, a gente está querendo trabalhar um movimento, que é também o que é o nome do pavilhão, Pavilhão Inova Bento, que é o movimento de inovação que a gente tem na cidade, que está há mais de 3 meses sendo executado junto da SIC de Bento Gonçalves, Moverx, Cinti Móveis e a Prefeitura, para estimular cada vez mais a inovação de uma forma cultural, de uma forma contínua, sistemática, que não aconteça pontualmente em alguns momentos, onde, por exemplo, a gente acende a chama e essa chama não seja abastecida, ela acaba morrendo com o passar do tempo. Então a ideia é trazer isso e que isso tenha uma continuidade de forma sistemática a todo momento que ela entre na nossa rotina. E muitas vezes as pessoas têm uma ideia errada de que inovação não é para mim, inovação é para outro tipo de negócio, ou as pessoas comuns, o cidadão, o pai de família, não se conectam muitas vezes com essa questão de inovação. Então aqui também é uma forma de trazer essas pessoas para verem esses exemplos e perceber que, na verdade, a inovação está no dia a dia, né? Isso, a gente está falando muito disso, a gente está falando que aqui o espaço, a gente está democratizando a inovação. A gente trouxe uma outra ativação, que é uma impressora de casa 3D. Impressora de casas. 3D, isso mesmo. E aí ela é uma impressora normal, como uma impressora 3D, mas ela imprime com concreto. Ela faz as partes da casa, ela cria a estrutura, ela cria as paredes. Isso também para mostrar para o nosso visitante que coisas que a gente vê normalmente na TV, que acontece na China, nos Estados Unidos, na Europa, elas estão aqui do nosso lado. A nossa
ao nosso alcance. Então é muito disso. O conteúdo vem para essa parte também, de mostrar, de poder educar as pessoas e com isso também gerar essa democracia, né? Eu vejo, a gente tem um exemplo muito grande, que é um evento que acontece no Hackathon em Santa Rita do Sapucaí, lá em Minas Gerais, no sul. E a gente foi visitar esse evento, a gente passou por ele, e visitando e olhando a própria comunidade, uma plaquinha numa loja que vendia calçados. A menina botou assim na plaquinha: a loja fechada por motivo de adquirir conteúdo e conhecimento no Hackathon. Voltamos na segunda-feira. Então, poder levar isso para toda a camada da sociedade, né? Não deixar que a inovação seja uma coisa só elitizada. Porque quando a gente fala inovação, muitos eventos a gente encontra inovação. Mas para tu poder estar participando e estar frequentando o evento, o valor que tu despende, o valor que tu investe é muito alto. E aí tu acaba elitizando isso. Aqui não, aqui a gente quer democratizar, a gente quer levar esse assunto, a gente quer levar essa informação, a gente quer levar essas experiências, essas ativações para toda a comunidade, para todo o público. Aqui no espaço de capacitação, no espaço de palestras, eu estou fazendo uma palestra que trata do tema de liderança, a Ana Paula está fazendo uma palestra que trata de propósito, e justamente isso é para que as pessoas se conectem, né? Liderança é uma forma de inovação. Eu posso ser inovador dependendo do modelo de liderança que eu exercer. E o propósito está por trás de tudo, né? Se eu tenho um negócio com propósito, a consequência vem junto, né? Com certeza. A gente não para prestar atenção nesses pequenos detalhes, né? Mas o quanto que o propósito, ele aproxima pessoas. Quando tu tem um propósito claro, quando tu tem um propósito que ele conecta com outras pessoas, a tua assertividade quando tu vende o produto, quando tu quer entregar alguma coisa, é muito mais rápida, é muito melhor. E a liderança é um outro ponto que eu venho pensando e estudando muito sobre isso. Muitas vezes é tu não estar na frente, né? É tu não ser a pessoa principal. A liderança muitas vezes é tu dar a oportunidade de outras pessoas executarem e tu ficar numa posição mais secundária. E a gente divide muito a questão de ser líder e ser gestor, aonde o gestor é aquela pessoa que comanda, que manda, que desmanda, né? E o líder é aquela pessoa que incentiva, que mostra o caminho e deixa as pessoas trilharem e entregarem o resultado da sua forma. Então é muito legal. E dentro desses dois pontos eu vejo que um outro ponto que é muito importante é a geração de comunidade. Um líder que entrega propósito, ele começa a criar essa comunidade de pessoas que se aproximam por causa de um bem comum, de uma ideia comum. E o espaço aqui, ele traz muito disso. Trazer muita quantidade de assuntos, uma quantidade enorme de ativações, e a gente poder gerar uma inteligência coletiva. E dentro disso, poder dar os próximos passos. Vinícius, agora criar um espaço como esse, ainda mais sendo uma primeira vez, não é algo fácil, né? Com certeza é algo que deve ter te desafiado muito dentro do teu papel enquanto líder desse espaço para fazer as coisas acontecerem. Sim, ele é muito desafiador, foi um trabalho que a gente acaba se perguntando muitas vezes se é o caminho certo ou não, né? Porque a gente tira muitas pessoas da zona de conforto. Trazer espaços para cá, a gente mexeu muito na zona de conforto de muitas pessoas, que é o normal, que é a inovação. Quando a gente começa a pensar coisas diferentes, quando a gente quer começar a entregar coisas diferentes, a gente vai ter que entender que a zona de conforto é uma coisa que é um obstáculo que a gente vai ter que superar. E teve muita gente que falou que não ia dar certo, teve muita gente que falou que não ia ter público, que o conteúdo que a gente estava trazendo não fazia parte do que a Expo Bento, do que a Fenavinho sempre trouxe. Mas o que a gente quer é isso, a gente quer trazer coisas diferentes. A gente quer trazer uma ativação diferente, uma ação diferente para a empresa, para a feira. A gente quer trazer um público diferente e com isso a gente começa a trazer coisas diferentes, né? Aquilo lá que aconteceu nessas 31 edições,
a gente tem muito respeito. Se a gente está fazendo hoje isso que a gente está fazendo aqui, é porque teve gente que acreditou lá na primeira. Teve gente que batalhou por todas essas 30 edições. E a gente tem muito respeito por isso. E com todo esse carinho, com todo o respeito que a gente está pensando no futuro, nas próximas 30 edições. Que isso seja o pontapé para que a gente possa criar a Fenavinho daqui 60 anos, a Expo Bento de daqui 60 anos. E que a gente possa ter cada vez mais fortalecido, respeitando o antigo e dando um cuidado para o novo. Vinícius Piva, que é diretor de inovação da Expo Bento, muito obrigado pelo convite para nós estarmos aqui, parabéns pelo teu trabalho e sucesso. Muito obrigado e eu agradeço vocês também por ter aceitado o convite de vir aqui participar dessa primeira edição. Você que está assistindo, continue com a gente, que daqui a pouquinho tem mais Movimento Empresarial. Olá! Nas dicas de gestão de hoje, vamos abordar um instigante questionamento. Você, empresário, empresária, empreendedor, empreendedora, gestor, gestora, líderes, já se defrontaram com questionamentos para a mudança do processo de gestão do seu negócio? Mudança nos procedimentos, mudança na gestão, mudança no comportamento com os liderados colaboradores? Um universo dos porquês. Mudar por quê? Para quê? Quando não tínhamos respostas plausíveis, buscava-se na teoria da administração respostas adequadas para a implantação da mudança. Peter Drucker, que é o pai da administração, afirmava aos seus alunos que não emitia respostas, e sim questionamentos. As perguntas geram reflexões para a mudança e as respostas não estão prontas. Há algum tempo, as gerações com menos de 4 décadas resolveram buscar respostas aos seus questionamentos consultando o Google, recém-criado. Hoje, com os avanços da tecnologia da informação e da inteligência artificial, surge o ChatGPT, que busca dar respostas. Mas observe que, se você não formular a pergunta certa, ou seja, fazer a pergunta de forma clara, a exemplo da inteligência artificial, o próprio ChatGPT não lhe dará a resposta que você espera. Logo, aprenda a fazer as perguntas certas aos seus liderados. Boas ideias, frente a frente, podem conduzir resultados incríveis. Eu vejo que os empreendedores muitas vezes estão perdidos. Eles conhecem o seu produto, mas estão longe de conhecer a gestão e não sabem fazer as respostas, e nem mesmo buscar as perguntas certas. Como usar o procedimento adequado? Como identificar as atividades fins e meio do seu negócio? Como dirigir as equipes? Como fazer o planejamento, seja tático, estratégico, operacional, usando ferramentas e instrumentos de gestão? Outro dia, uma empresária perguntou-me: por favor, você pode me dizer o que é logística? E como eu devo profissionalizar as minhas equipes de trabalho? Quando eu observo essas inquietudes dos gestores, das gestoras, tenho uma vontade imensa de ajudá-los a buscar as soluções adequadas para acelerarem os seus negócios.
investir dinheiro contratando um bom profissional para ajudar a melhorar a gestão passa a ser uma decisão inteligente. Mas como eu posso ajudar de fato os empresários e empreendedores? Observe também que muita gente boa não sabe fazer a gestão do seu negócio. Tem ideias fantásticas do seu produto, mas completamente despreparados. Querem inovar e fazer a gestão sozinhos. Isso não será possível. Para ser um empresário, um empreendedor de sucesso, é necessário, em primeiro lugar, ser um hábil perguntador. Pode até chegar ao patamar dos reis dos porquês. Questionar você e o outro sem medo do enfrentamento da problemática do sistema de gestão, buscar a mudança para modificar a realidade em que está inserido, vai fazer a diferença na mudança. Você começará a preparar o campo das atividades promissoras do seu negócio. Você tem no DNA do seu negócio o empreendedorismo. 24 horas por dia, todos os dias da semana, de forma incansável, que traz resultados para a economia local, nacional e, muitas vezes, até internacional, gerando lucro, que traz o desenvolvimento, que acelera o seu negócio, que é competitivo. Então, continue a usar os porquês para acelerar o seu negócio. Estas são as dicas de gestão do movimento empresarial. Gostou? Então, vem comigo para a próxima terça-feira. Até lá, com as dicas de gestão da Vera Brock. O orgulho de fazer parte de um povo, de uma história e de um lugar que amamos é um sentimento tão forte que, ao cantar o hino desse lugar, costumamos colocar a mão no coração. É como se a gente precisasse acalmá-lo, segurá-lo no peito. O orgulho de ser gaúcho é isso: amor pela nossa terra, nossa história, nossos valores e nossa gente. E hoje, ver o Rio Grande crescendo novamente, vencendo desafios e transformando para melhor a vida de milhões de pessoas, é um orgulho que reencontramos pulsando forte outra vez. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. A gente vive as praças de Porto Alegre. A gente vive de um lado para o outro da cidade. A gente vive a orla. A gente vive uma cidade mais iluminada. A gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver. E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre.
Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado criança cantando esse refrão. Água loucos é pura diversão. Estamos aqui agora neste bloco do Movimento Empresarial com a nossa convidada especial, a Graziela Duarte. Ela que é jornalista e idealizadora de um projeto super inovador aqui da Zona Sul de Porto Alegre. Zona Sul, meu bairro. Graziela, seja muito bem-vinda ao programa Movimento Empresarial. Muito obrigada, é uma alegria, né, estar aqui contigo, participar do programa, alcançarmos aí mais pessoas e nos conectarmos ainda mais. Graziela, eu vou fazer essa pergunta inicial para que as pessoas também possam conhecer sobre a tua jornada, sobre de como você chegou a criar esse projeto. Por quê? Eu já fui em várias palestras tuas, já vi seu pitch em vários lugares e conheço bem e falo, gente, é muito interessante. Conheça também essa jornada da Graziela e também o projeto Zona Sul Meu Bairro. Muito obrigada. Então, eu sou jornalista formada pela PUC, tenho especialização em comunicação estratégica de marketing e comecei a buscar, né, como empreender com comunicação. Primeiro eu achei que tinha que sair, né, da comunicação, mas percebi que não, que a comunicação é essencial, faz parte de todos os negócios, né, não só para jornalistas, para comunicadores, mas de todos os negócios. E comecei então o Zona Sul Meu Bairro em razão da pandemia, durante a pandemia, em 2020, para divulgar, né, ampliar aí a visibilidade dos negócios localizados na Zona Sul de Porto Alegre. Esse objetivo, ele me move, né, até hoje, é uma construção que eu venho fazendo, porque nas redes sociais a gente precisa estar sempre, né, nos atualizando e buscando ampliar nosso alcance, mas ele tem esse objetivo, então, de trazer visibilidade a partir do relacionamento de pessoas, de profissionais, de negócios na Zona Sul de Porto Alegre. E como você divulga essas empresas? Por que meio de comunicação? Tu trouxe essa informação muito importante sobre a questão, a necessidade de ter uma comunicação adequada. A gente estava conversando sobre isso. Mas por onde é realizada essa divulgação das empresas? Então, ela é focada nas redes sociais. Comecei pelo Facebook, né? Criei lá uma página lá atrás que se chamava Ipanema contra o Corona, em que eu fazia uma divulgação gratuita, porque também eu precisava testar, né? Entender se isso funcionava ou não, se havia interesse das pessoas. Então começou dessa forma, gratuitamente, e eu vi que tinha sim interesse, né? Que nós queremos saber o que está próximo de nós e como acessar os comércios, os serviços. Então ela é feita no Facebook, no Instagram, nós temos um grupo no WhatsApp também, que é permitido ali fazer todas essas trocas, né, que a gente faz no presencial, que a gente gosta, né, de se conectar, de conversar, de trocar ideias. No WhatsApp a gente também traz, né,
as nossas ideias e as nossas dúvidas muitas vezes, né? A dúvida de um empreendedor é a dúvida de outro. Então essa troca ela é muito importante e o Zona Sul ele também promove isso, né? Eu trago essa parte da comunicação, como a Ana disse, né? Porque está na minha essência, é importante que a gente se comunique e que a gente busque se comunicar cada vez melhor, né? Então a página Zona Sul Meu Bairro, ela traz essa ideia, né, de que a gente precisa se divulgar, de que a gente precisa colocar ali a informação da nossa empresa, mas eu sempre trago algumas dicas, né, orientações sobre a comunicação, sobre como colocar as nossas informações nas redes sociais, porque não adianta eu ir lá e dizer que eu tenho um negócio, postar uma informação na rede social, se eu não colocar a minha localização, o meu WhatsApp, né, efetivamente como eu entrego, como a pessoa chega até mim. Então, isso é se comunicar, né? E claro, né, a partir disso um universo se abre e aí a gente vai descobrindo que precisa ter mais presença também nas redes sociais, que precisa ter mais conexão, né? Seguir uns aos outros, buscar parcerias, fortalecer a nossa rede. E fortalecer a rede é algo assim que a gente pode fazer com o nosso vizinho, que às vezes nem sabe o que a gente faz, né? Então isso também é se comunicar. É legal quando você traz isso, Grazi, porque eu estava pensando justamente isso. Primeiro que durante a pandemia teve uma movimentação muito grande referente a comprar de quem está perto da gente. Compre do pequeno, compre em comércios locais, que é exatamente isso que tu fala. Muitas vezes a gente costuma comprar insumos, produtos em lugares que não é próximo da gente. Muitas vezes o nosso vizinho vende ou o nosso vizinho tem a loja e a gente não sabe disso. E quando a gente traz isso de forma mais clara, mais adequada, porque muitos comerciantes que têm lojas de rua acaba que vende mais para as pessoas que estão passando. E você traz essa visibilidade nas redes sociais e a importância de estar nas redes sociais também para que ele não fique dependendo somente daquelas pessoas que estão passando para entrar na sua loja, para conhecer seu produto ou comprar seu serviço, mas também que possa atrair outras pessoas a conhecerem a empresa, o serviço, o produto. E é muito interessante você trazer isso e fazer esse trabalho justamente ativo, porque eu imagino que o comércio que é local, ainda mais que você atua justamente na divulgação da Zona Sul, a comércio local, nem todas as pessoas têm conhecimentos e informações referente à importância de estar na rede, e eu vou te puxar justamente o gancho, a pergunta referente a isso. Quais são normalmente as dúvidas que as pessoas, que os empresários, os empreendedores chegam até você referente à divulgação que você faz no Zona Sul Meu Bairro? Bom, normalmente a dúvida é sobre como isso vai ser feito, né? Como é que é a divulgação? Eu foco muito, quando eu explico para as pessoas, que o objetivo é ampliar a visibilidade, né? Então, como que a gente amplia a visibilidade de um negócio? Divulgando este negócio. Então, quando a empresa se torna minha parceira, porque é uma via de mão dupla, né? Eu explico exatamente isso, assim. A empresa precisa manter as suas redes atualizadas, abastecidas, com informação acessível, né? Para quem for acessar o seu perfil, para que me mande o seu material, porque eu vou olhar o material da Ana Paula na página do Zona Sul Meu Bairro, mas eu vou ser levada para a página da Ana Paula. Então eu preciso que a marca dela esteja ali, que o conteúdo seja relacionado realmente à atividade dela, né? Quando me marca no story, eu reproduzo o story da Ana Paula, porque eu quero que as pessoas que vejam aquele story vão até o perfil dela. Então, esse é o caminho para ampliar a visibilidade, né? Eu preciso que a tua marca seja reconhecida nos diferentes canais onde eu trabalhar ela. Não é só a marca do Zona Sul Meu Bairro, não é só a Grazi falando da empresa da Ana Paula, né? É uma parceria. Então, isso precisa ficar bem claro, assim, né? Que a pessoa não é, a Grazi vai resolver tudo lá com o Zona Sul Meu Bairro. Não adianta eu divulgar a tua empresa e a pessoa chegar lá no ponto físico e não ser bem atendida, né? Ou ir lá e tá fechado, né?
ir na tua página e não tem postagem recente, vai achar, mas essa empresa não deve estar funcionando, né? Então, assim, a comunicação é isso, né? É a gente cuidar de todos os canais, de todos os pontos, para que as pessoas tenham a informação adequada e consigam comprar o meu produto ou o meu serviço e ter acesso a isso com facilidade. Perfeito. E quais são os tipos, né? Tem nicho específico? Ou quais as empresas, tamanhos de empresas, ou de empreendedores, ou de profissionais liberais? Tem um nicho específico ou você atende todos os nichos dentro do Zona Sul Mobile? Eu atendo todos os nichos, né? O critério é que a empresa, o profissional, enfim, atue na Zona Sul de Porto Alegre, porque eu faço, sim, uma segmentação na divulgação, né? Eu uso as hashtags de localização, uso localização dos bairros, para ter o público que está focado naquela região, que é uma macro região, né? A gente tem muitos bairros lá, são mais de 10 mil habitantes na região. Então, a gente precisa ter um trabalho focado naqueles bairros, né? Quem está no bairro Tristeza tem acesso ao que está no bairro Tristeza, mas também vai acabar acessando o que está lá na Hípica, né? Porque está ali dentro do Zona Sul Meu Bairro. Então, quem circula pela região pode acessar esses diferentes comércios, né? E serviços que estão ali. E recomendar, né? Eu falo muito para as pessoas, mas eu vou lá, eu não preciso disso agora. Eu não preciso, mas alguém que eu conheço pode precisar. Então, eu preciso ter essa informação para passar para as outras pessoas. E hoje, o que a gente faz quando a gente quer passar uma informação? A gente copia o link do Instagram, né? A gente passa o WhatsApp. Então, tudo isso precisa estar abastecido com informação. Sim, eu moro na Zona Sul. Sim. Adoro a Zona Sul porque ela tem algo que dentro do comércio que a gente não vê nos outros lugares, não vê nos outros bairros, que tudo que a gente precisa tem na Zona Sul. Não tem uma necessidade de chegar até o centro para fazer uma determinada compra. Tem na Zona Sul. E normalmente esse tipo de amplitude de negócios, de comércio, a gente não vê nos outros bairros normalmente, com a qualidade que a gente tem lá, e não que os outros lugares não tenham qualidade, mas é porque lá a gente tem muito comércio, muitos comércios, a gente tem empresas grandes, a gente tem prestadores de serviço, tem muita qualidade. Eu estou falando de onde eu moro, porque é onde eu utilizo os serviços, né? E isso na Zona Sul é muito interessante, porque lá tem muitas atividades, né? Grazi, e eu vou te pedir, Grazi, para você trazer algumas sugestões para as pessoas que estão te ouvindo, para elas entenderem mais sobre a execução do seu serviço. Quais seriam as sugestões que você poderia passar para quem está nos assistindo sobre essa questão da comunicação e divulgação em redes? Hoje é importante a gente entender que o nosso relacionamento ele é feito também pela rede social. Então, né, voltando um pouquinho, não adianta eu só postar coisas o tempo inteiro sem direcionar essa comunicação, né? Eu preciso entender que ali eu estou ampliando a minha forma de me relacionar com os públicos que eu já tenho, que já me conhecem, que já compram de mim, né? Com os públicos que ainda não me conhecem, né? Com os públicos que já me conhecem, mas que ainda não compraram, né? Então, assim, hoje a rede social, eu preciso me apresentar na rede social para poder captar essas pessoas, para conquistar essas pessoas, né? Então, assim, não é só, eu tenho que estar lá, né? Faz aí por mim. Não, eu preciso entender, ter uma estratégia para estar na rede social, inclusive para usar ela, né, a favor do meu negócio e não contra. Então, se eu der atenção para a rede social, se eu cuidar das parcerias que eu faço, das conexões que eu estou estabelecendo, quando eu coloco a minha localização, eu estou dizendo ali que eu posso atender aquela área, né? Então, eu posso começar pelo local, como a gente disse, né? Começo pela Zona Sul ou pelo meu bairro, e aí eu vou ampliando. Porque os negócios são assim, né? Sim. A gente não começa um dia abrindo 10 mil pessoas. A gente vai crescendo, vai conquistando. Então, usar a rede social para essa estratégia também na empresa.
e ver que a comunicação ela faz parte do negócio. Ter isso em mente, né? A comunicação não é algo que eu possa dispensar. Ela é essencial, desde o ponto de venda até a fala, né? O treinamento do vendedor, quem vai atender o telefone, quem vai responder o WhatsApp, tudo isso faz parte da estratégia de comunicação. Perfeito. Grazi, nosso tempo aqui está acabando, mas eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Muito bem, então eu vou deixar um convite, né, para que conheçam o meu trabalho, para que conheçam o Zona Sul Meu Bairro, é @Zona Sul Meu Bairro. Conheçam também o Graziela Duarte Comunicação. Eu trago nesses 2 perfis informações sobre comunicação, divulgo as empresas e trago aí mais clareza, né? Tento trazer mais clareza sobre a comunicação para empreendedores e pequenos negócios. Muita gratidão, Grazi. O espaço aqui também está aberto, tendo em vista que temos propósitos, objetivos e início muito semelhantes, porque o movimento empresarial iniciou como um movimento solidário empresarial no início da pandemia também, para contribuir com a divulgação das empresas e dos negócios e dos profissionais. E naquele momento todos nós estávamos muito indecisos de como lidar com toda essa situação. Muita gratidão, seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, fico à disposição. E você, saiba que ainda temos mais movimento empresarial. O orgulho de fazer parte de um povo, de uma história e de um lugar que amamos é um sentimento tão forte que, ao cantar o hino desse lugar, costumamos colocar a mão no coração. É como se a gente precisasse acalmá-lo, segurá-lo no peito. O orgulho de ser gaúcho é isso: amor pela nossa terra, nossa história, nossos valores e nossa gente. E hoje, ver o Rio Grande crescendo novamente, vencendo desafios e transformando para melhor a vida de milhões de pessoas, é um orgulho que reencontramos pulsando forte outra vez. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. A gente vive as praças de Porto Alegre. A gente vive de um lado para o outro da cidade. A gente vive a orla. A gente vive uma cidade mais iluminada. A gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver. E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre.
fresca ao lado, criança cantando esse refrão. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça... Olá, eu sou a doutora Aline Martins e Silva, cirurgia dentista, proprietária do Estúdio Facial Odonto, que fica localizado na rua Armando Barbedo, número 322, sala 406, bairro Tristeza, Zona Sul de Porto Alegre. Hoje nós vamos conversar sobre as bebidas ácidas que podem prejudicar o teu sorriso. Tu deve estar pensando, como assim, Aline? Que bebidas são essas? Para aí. Refrigerante, suco de fruta, o vinho, a água com limão são bebidas ácidas que, se tu não tiver os devidos cuidados após o consumo delas e não cuidar a quantidade e a frequência dessas bebidas que tu ingere, o teu sorriso com certeza está correndo sérios riscos. Mas primeiro deixa eu te explicar o que é o esmalte do dente. O esmalte do dente é a parte mais externa. Quando a gente vai escovar os dentes, a gente está escovando o esmalte do dente. É a parte que dá a coloração do dente. Essa parte é de extrema importância porque ela protege o nervo do dente, certo? Então, toda vez que tu toma uma bebida ácida, o que acontece? Essa bebida, ela vai causar um desgaste nesse esmalte. E isso, ao longo do tempo, vai desgastando o esmalte do teu dente. Então, existem maneiras que a gente pode tomar para evitar essa erosão, esse desgaste, para a gente controlar. O que seria? Primeiro tu ter muito cuidado com a quantidade de bebidas ácidas que tu toma. Então, assim, não tô dizendo que é para tu deixar de tomar a tua água com limão, de tu deixar de tomar o refrigerante, né? De tu deixar de tomar o suco de fruta, mas para tu ter um cuidado na quantidade, na frequência. Quantas vezes que tu toma essa bebida ácida ao longo do dia? A dica número 2. Sempre que possível, após tomar uma bebida ácida, tu fazer um bochecho com água para remover esse excesso. Uma dica muito importante que muita gente desconhece é que não se deve fazer a escovação dos dentes em seguida que tomou a bebida ácida. A gente tem que dar um intervalo aí de uns 20 minutos, tá? Para poder fazer a higienização. Por quê? A escovação com a pasta de dente, ela vai junto com o líquido ácido que está em contato com o esmalte, ele vai causar uma abrasão ainda maior, um desgaste maior. Então, a gente precisa ter esse cuidado do intervalo desse tempo para realizar a escovação. Outra dica é de 4 em 4 meses, tu ir ao cirurgião dentista para fazer o diagnóstico dos teus dentes, para ver toda a tua saúde bucal e inclusive ver como que tá a qualidade do teu esmalte. Então, pessoas que têm os dentes com esmalte desgastados, elas sentem muita sensibilidade, o risco de cárie é muito maior, manchas no esmalte. Então, assim, isso tudo vai contribuir para que tu tenha menos saúde no teu sorriso. Então, prestem muita atenção nessas dicas, tomem esses cuidados e eu encerro por aqui. Até semana que vem, no mais um quadro de dicas de saúde bucal com a doutora Aline Martins para o movimento empresarial. Um grande abraço, até semana que vem. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Dicas Jurídicas de hoje. Meu nome é Felipe Cunha de Almeida, eu sou professor universitário e de cursos de pós-graduação, sou especialista e mestre em Direito, né? Advogo muito nessa área e hoje, pessoal, eu trouxe um tema aqui para vocês que é muito recorrente no Poder Judiciário, que diz respeito às indenizações no âmbito do direito de família. Esse tema eu comecei a escrever lá atrás,
e chegou, então, na segunda edição desse meu livro, que trata da responsabilidade civil no direito de família, e uma situação muito tormentosa entre casais, leiam-se, casados no civil ou então companheiros e companheiras lá na união estável, e entre pais e filhos, no sentido de se postular uma indenização por dano moral. Mas por que, Felipe, tu está trazendo esse tema? Nós temos aí o direito de família regrando a nossa vida em sede da Constituição, do Código Civil, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo. E o ordenamento jurídico, pessoal, ele traz uma série de deveres entre os pais e seus filhos, entre os seus filhos e seus pais, e os cônjuges e companheiros. Um dever muito importante que o Código Civil traz é o dever de fidelidade recíproca e o dever de lealdade. O dever de fidelidade recíproca diz respeito ao casamento civil, e o dever de lealdade é um dever previsto entre os companheiros. Mas qual é o grande problema? Leia-se traição. Às vezes ocorre de um relacionamento não avançar mais. E uma das partes dos envolvidos resolve terminar. E às vezes esta traição vem, correto? E ninguém duvida que a parte traída, né, o homem ou a mulher, se sente humilhado, ofendido, e mais, entra numa questão de não ser mais amado. E aí a pergunta que eu faço para os amigos e as amigas que estão nos assistindo, né, é o seguinte: o ordenamento jurídico, os códigos brasileiros, a Constituição obriga a amar, ou seja, existe uma obrigação de amar, e se não for cumprida alguma indenização, eu já respondo para vocês, em que pese a Constituição Federal traga aí deveres como respeito, o Código Civil também, né? Como criar seus filhos, como não trair, no sentido de é imposto um dever de fidelidade ou lealdade, não existe nos códigos, nem na Constituição, uma previsão sobre a obrigação de amar. Então, por exemplo, se alguém não ama mais o outro, se alguém descumpre um dever, né, de fidelidade, como eu venho dizendo, e parte por uma outra relação, sem às vezes até pôr um ponto final na relação atual, esta não é uma situação que cause danos morais. Portanto, tem que ter muito cuidado quando vocês conversam com seus advogados e advogadas, e os próprios advogados e advogadas, no sentido de, bom, vamos buscar uma indenização, houve aqui uma traição, uma humilhação, mas vamos pedir ao juiz que justamente por esta falta de amor se venha a ser indenizado. Não é este o fundamento. Nós temos que ter muito cuidado, correto? É claro que tem o dever de respeito, a dignidade da pessoa humana, prevista constitucionalmente, uma conquista aí de anos e anos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, correto? Mas isso não significa que lá vocês vão encontrar um artigo em alguma lei que dizendo o seguinte: dá a obrigação de amar, e, não amando, faz jus uma indenização. Então, nós temos que ter muito cuidado com esta questão. Da mesma forma, o distanciamento entre os pais e os filhos pode não significar o conhecido abandono afetivo, quando literalmente um pai e uma mãe abandonam o seu filho e aí se faz uma tentativa de composição, ou então se entra com uma ação pedindo danos morais pelo abandono afetivo, e um dos argumentos seria a falta de amor de um pai pelo filho. Isto não é exigível, friso de novo. O ordenamento jurídico não exige que o pai ame o filho e vice-versa, mas ele exige um cuidado mínimo, uma assistência à criação, proporcionar condições à criança e ao adolescente para que cresça dignamente no ambiente familiar. Aí nós temos um outro ponto de vista, que em provado ou provada essas violações a esta criação, essa falta de assistência, correto? Essa falta de um núcleo mínimo, como diz o Superior Tribunal de Justiça, teremos, então, a possibilidade de se buscar uma reparação através de uma indenização por danos morais. Então, pessoal, cuidado. Um alerta que fica é uma dica importante. Se existe aí uma relação familiar entre cônjuges, companheiros ou entre pais e filhos que está atribulada, que houve uma traição, que a mãe abandonou o filho, que o pai abandonou o filho, não é a falta de amor que virá ser fundamento para uma indenização.
Até que a gente pode pensar, é difícil provar o que seria o amor num caso concreto, né? Mas, digamos que esteja provada para o juiz, vocês juízes e juízas, olha, o pai realmente não ama o seu filho, ou deixou de amar, certo? É um problema entre as famílias, ninguém está dizendo que isso é algo bom ou não, mas esse não é o fundamento, certo, pessoal? Então, eu agradeço mais uma vez o espaço, a companhia de vocês, me despedindo e voltamos em seguida aí com outras dicas jurídicas, tá bem? Um abraço a todos. Este foi o programa Movimento Empresarial dessa terça-feira, aqui pela Rede Sul de TV. Tivemos um bate-papo muito legal lá da Expo Bento, falando sobre inovação, falando sobre o espaço da Inova Bento dentro da Expo Bento, coordenado pelo Vinícius Piva. E falamos também com a Graziela Duarte, né, Ana Paula? Sim, Rogério, a Graziela que teve essa iniciativa de colaborar com as empresas da Zona Sul, fazendo a divulgação para que as pessoas soubessem que existem os serviços, que existem a venda dos produtos ali da Zona Sul, e muitas vezes não é necessário ir para o centro ou outros bairros, porque na Zona Sul tem um comércio bem abrangente. Só estava precisando esse incentivo para serem divulgados. O programa Movimento Empresarial está de volta na próxima terça-feira, às 21h30, aqui pela Rede Sul. Um privilégio ter contado com vocês e nos vemos terça-feira que vem. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau.